Estamos acostumados com aquele modelo de economia que visa apenas o lucro, independente de como isso vai afetar os trabalhadores e até mesmo o meio ambiente. Mas você sabia que existe um modelo econômico alternativo totalmente diferente dessa economia convencional? Isso mesmo, estamos falando da economia solidária. Olá, eu sou Fabiane Araújo. Eu sou Juliana Garcês. E nesse episódio vamos falar de economia solidária na incubadora tecnológica de cooperativas populares. 3, 2, 1, REC! A economia solidária é definida como um conjunto de atividades econômicas organizadas de modo a valorizar as pessoas ao invés do capital, reforçando valores como sustentabilidade, cooperação, democracia e reforçando o respeito entre os trabalhadores, as comunidades e o meio ambiente. Em Rondônia, existe a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal de Rondônia, a ITCP-UNIR. A incubadora é um programa de extensão que atua com o fomento de cooperativas em diversas comunidades de Rondônia. O professor Rafael Cristofoletti, coordenador da incubadora, explica que os processos que envolvem economia solidária partem de outros princípios. Quando a gente fala de economia solidária, a gente está pensando em uma outra forma a partir de outros princípios, como a cooperação, a solidariedade, a autogestão. Na economia solidária, a figura central é outra, e as dificuldades também. Se numa empresa, quem tem o capital dá o direcionamento, numa cooperativa, por exemplo, é o coletivo que dá esse direcionamento. Isso traz uma série de desafios, para as cooperativas, porque não se trata de seguir ordens, trata de se colocar a pensar nos rumos daquela cooperativa no qual todos são sócios. Então ela traz uma série de desafios e dificuldades no que se refere à própria gestão do empreendimento, diferente de uma empresa. A prática de economia solidária que o professor Rafael propõe não é atual, pois a economia solidária traz uma visão de décadas passadas. Historicamente, a gente tem uma discussão sobre autogestão, associativismo, cooperativismo, que remonta ao século XIX. Mas mais recentemente, sobretudo no Brasil, essa discussão ganha força na década de 80, aquele processo de redemocratização do Brasil. A gente vive uma situação de crise social e econômica muito candente, E isso acaba mobilizando uma série de atores, de coletivos, de movimentos sociais, a pensar em alternativas, E aí que surge essa ideia da economia solidária, de pensar esses projetos autogestionários, esses coletivos, essa organização coletiva, como uma forma de geração de renda. Os processos geralmente realizados por uma incubadora e que também são feitos pela ITCP envolvem o apoio e o acompanhamento dos coletivos em seus cotidianos. Quando a gente fala em incubação de incubadora, mas de cooperativas populares, de coletivos e grupos populares, a coisa já se constitui de uma maneira um pouco mais complexa, Porque a gente tem que lidar com uma série de situações. Precisa ter esse processo de diálogo constante e permanente. E lidar com a diferença nem sempre é algo tranquilo e fácil. Então, a incubadora, a ITCP, ela entra nesse processo de pensar essa gestão, esses aspectos técnicos gerenciais, que no caso de um coletivo popular, de uma cooperativa, se dá muito também nessa perspectiva de pensar as relações que são ali tecidas, E aí a gente acompanha esse coletivo. Então, o acompanhamento tem que ser um tanto permanente. Conforme a explicação do professor Rafael, as cooperativas possuem diretorias que se reúnem para discutir os passos das produções realizadas por essas cooperativas, além de falarem sobre dificuldades e possibilidades de produção. E aí a gente entra com essas ações, acompanhando essas reuniões de diretoria, participando, ajudando a pensar nos problemas que são apresentados nesses espaços coletivos da cooperativa. Então a gente participa de reuniões de diretoria, reuniões de assembleia, para pensar, por exemplo, eleição, para pensar, por exemplo, a formação de determinados grupos de trabalho que são necessários para resolver determinadas questões, problemas da cooperativa. E nesse sentido acaba surgindo uma série de demandas. Um dos principais benefícios da economia solidária é a garantia do acesso das comunidades à renda,
pois muitas delas encontram-se num cenário de difícil acesso ao mercado de trabalho. A potência desses projetos é justamente possibilitar uma geração de renda para essas populações que têm dificuldade de inclusão no mercado de trabalho, né, e que necessitam muito dessa renda para sobreviver. E acaba beneficiando também diretamente a comunidade, né? No trabalho exercido pela incubadora, todas as ações são horizontais, de forma que todos os integrantes possam participar de um diálogo baseado na igualdade, construindo vínculos entre a incubadora e os empreendimentos. Essas ações conferem resultados significativos aos atendidos, ou seja, aos incubados, como a articulação de políticas públicas. Mas, segundo o professor Rafael, a geração de renda é o maior dos resultados. Quando a gente se coloca a pensar com ele nos problemas, com eles, né, a gente vai pensar no processo produtivo, em como torná-lo mais eficiente, mais organizado. A gente não impõe nada, mas a gente se coloca a pensar nessas possibilidades. E traz também efeitos também indiretos, né? Por exemplo, na medida em que a gente entra em contato com eles, a gente entra em contato com a situação social que eles vivem, com as diferentes demandas que eles apresentam. Então, por vezes, há situações em relação a algumas necessidades de saúde, necessidades de assistência social, que a gente auxilia no sentido de construir essa rede. A articulação da incubadora em relação às políticas públicas destinadas às comunidades, como na saúde, por exemplo, também é um passo importante. A economia solidária acaba trazendo essa multidisciplinaridade, que é tão importante e necessária quanto a questão da renda. Há pessoas que não têm esse contato nenhum assim, com essa política pública. Então, a gente permite essa articulação também com essas políticas públicas. Na época do Covid também, uma das ações nossas foi garantir a vacinação. A gente auxiliou nesse processo de organização para pensar processos de saúde. Então, tem a ver com trabalho e renda? Tem. Mas a economia solidária acaba trazendo essa transdisciplinaridade. Segundo Cristofoletti, as expectativas para a retomada de políticas públicas são muito positivas, mas, apesar dos avanços estarem acontecendo, ainda não é o suficiente para atender às necessidades imediatas das comunidades em situação de vulnerabilidade social. Está avançando, mas não na velocidade que a gente queria, né? Porque as nossas necessidades são urgentes, né? E a gente está falando dessas populações, né, em situação social muito difícil. E as incubadoras também, que grande parte delas sobreviveram esses últimos anos sem recursos, ali na raça, como a gente faz até hoje. Agora, para que a gente pudesse fazer um trabalho mais efetivo, potente, transformador, junto aos coletivos, às comunidades com quem a gente trabalha, né, a gente precisa de recursos. Um outro desafio é a percepção da importância da economia solidária por parte da sociedade, já que fatores como o lucro, individualismo e a competitividade, infelizmente, são muito valorizados. A gente está subjetivado a pensar nessa lógica do capital, nessa lógica da competitividade, do egoísmo. Então, para a gente pensar a partir de uma perspectiva diferente, a partir de uma perspectiva cooperativa, autogestionária, a partir da solidariedade, não é algo tão simples. É porque nós todos temos dificuldades de pensar a partir dessa perspectiva da solidariedade, né? A partir dessas relações horizontais. Então, o trabalho da incubadora vem nesse sentido também. Mesmo com todos os empecilhos, a economia solidária se mantém firme com a aliança entre cooperativas e coletivos populares e incubadoras, reforçando princípios como autogestão, espaço de co-construção e até diferenças e discordâncias, o que, de acordo com Cristofoletti, é algo muito positivo. É curioso, porque quando rola conflito, isso na verdade é um sinal positivo a partir da perspectiva da economia solidária. Quer dizer que ali de fato a autogestão está acontecendo, a autogestão está viva, o empreendimento está vivo, porque é isso, né? Lidar com o outro é se colocar a pensar junto. Na atuação da incubadora tecnológica de cooperativas populares, há muitas atividades de formação, mas é importante ressaltar a horizontalidade e a equidade em cada ação. Tem uma outra pegada da formação que ela se dá no cotidiano das nossas intervenções. Quando a gente se coloca a pensar com eles e não trazer respostas prontas para os
problemas deles, é uma prática de assessoria diferente de uma empresa que vem com a solução pronta para o cara lá. Não, a gente se coloca a construir, a criar saídas e soluções com eles. A economia solidária exerce um papel muito importante na sociedade, pois garante o acesso a direitos básicos. E um dos objetivos da ITCP é fornecer uma profunda troca de conhecimentos e apoio entre cooperativas e coletivos populares, gerando resultados que beneficiam as comunidades e fortalecem a economia local. A economia solidária é revolucionária, não só nessa perspectiva como muitos colocam, né? Pensar um outro mundo possível, né? Um mundo, né, com mais solidariedade, mas também revolucionária no sentido dos modos de viver, da invenção de novos modos de viver, de se relacionar com a sua própria vida, a partir de outros valores, que não o individualismo, a competitividade, algo na ordem do sensível, no campo do subjetivo. Através do Instagram @ITCPUnir, você pode acompanhar de perto as ações da incubadora e ver a economia solidária acontecendo na prática. Essa reportagem é uma produção da disciplina de Políticas e Comunicação Comunitária do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia. Produção: Ana Duzanovski, Isabela Muniz e Joshua Lacerda. Locução: Fabiane Araújo e Juliana Garcês. Edição: Ana Duzanovski e Juliana Garcês. 3